Nós te exaltamos nessa noite e bendizemos e te glorificamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom. Seja exaltado. Reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, nos colocamos diante de ti como filhos amados e nos colocamos diante de ti como teus servos prontos a te servir e a fazer a tua vontade. Seja exaltado nessa noite. Declaramos uma noite de paz, declaramos uma noite de bênção, declaramos em nome de Jesus a tua graça, o teu favor e o teu poder operando em nossas vidas e em nosso meio. E que o teu nome seja glorificado todos os dias, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja exaltado, Senhor, no céu e na terra, por tua bondade, por tua fidelidade e pelo teu amor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Amém. Quero saudar a todos que estão aqui. Dizer a você que seja bem-vindo nessa noite. Que você possa receber o melhor de Deus para a tua vida. Que você possa receber tudo que Deus tem para a tua vida. E que você possa desfrutar da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Da mesma forma, você que nos acompanha pela internet, que esse mesmo poder, que esse mesmo favor de Deus esteja operando sobre a tua vida, que você esteja desfrutando também dessa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Sejam todos muito bem-vindos. É honra para mim poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, poder estar ensinando um pouco da palavra de Deus, poder estar compartilhando aquilo que Deus tem feito chegar ao meu coração. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita. Amém, amados? Amém. Aleluia. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas eu espero que você saia daqui diferente. Eu espero que você saia daqui cheio dessa palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que nos glorifica. Amém. Aleluia. Se a sua vida continua da mesma forma, se você não tem encontrado diferença na tua vida, a culpa não está na palavra, porque essa palavra ela é perfeita, e como foi ministrado aqui na quinta-feira, essa palavra entra em mim e em você como uma espada afiada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Amém, amados? Amém. Então a palavra ela entra em mim e em você e ela divide coisas. Então ela também vai nos mostrar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas quem escolhe somos eu e somos você. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero dar continuidade nessa noite contando uma história que chegou até mim. Alguém postou, mandou essa história para mim e eu achei muito interessante. E o título da história é O Diabo e o Burro. O Diabo e o Burro. Então a história diz que tinha um burro amarrado, né? E o diabo veio e soltou esse burro. E esse burro foi e entrou na fazenda vizinha e estava comendo a horta na fazenda vizinha. Quando a mulher do fazendeiro viu, ela pegou uma espingarda e matou aquele burro. O dono do burro, ao ouvir o tiro, ele também pegou a sua arma e foi até o local onde ele tinha ouvido o estampido, o barulho do tiro. E ao encontrar o burro morto, ele matou a mulher que tinha matado o burro, a dona da fazenda. E ao vir voltar para casa, o marido daquela mulher, ao encontrá-la morta, foi e matou o fazendeiro vizinho. Em represália, os filhos do fazendeiro vieram e tocaram fogo na fazenda do vizinho. E o vizinho foi e matou os filhos do fazendeiro. E alguém chegou e perguntou ao diabo: por que você fez isso? Por
o diabo disse: não, eu apenas soltei o burro. Moral da história: eu não estou aqui como advogado do diabo, mas nem tudo que acontece na nossa vida foi o diabo, são as nossas escolhas. Porque o diabo, ele vai operar no campo da nossa mente, ele vai dar a sugestão, ele vai dar a informação. Agora, quem decide fazer somos eu e somos você. Eu e você quem decidimos. Não estou aqui dizendo que o diabo presta. Não, ele veio para roubar, matar e destruir. A intenção dele era exatamente essa. Mas nessa história, quem decidiu tomar os atos foram os participantes da história. Quem decidiu fazer a desgraça foram os participantes da história. Então nós estamos muitas vezes assim. Por quê? Porque não importa a minha aparência, não importa o que eu estou aparentando ser. Você pode até ter uma Bíblia de crente, se vestir como um crente, botar uma Bíblia debaixo do braço, mas Deus não está nem aí para a minha e para a tua aparência. Porque a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 4, verso 23, que tudo que se deve guardar, guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Mas isso pode também ser ao contrário. Se você não guardar o seu coração, se você não guardar aquilo que está dentro de você, dele vai proceder fontes de morte. Então Deus não está nem aí para a minha aparência e para a tua aparência. Nós podemos até estar saindo muito bonitinho na selfie. Acabei de estar batendo uma foto minha agora. Pode até estar saindo muito bonitinho. Tem quem diga que bonitinho é bem pertinho de feio, né? De feio. Está bem bonitinho, é pertinho de feio, né? Porque eu posso até estar bonito na pose, na selfie, mas Deus está vendo o meu coração. Deus está vendo o teu coração. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque vai proceder vida ou vai proceder morte? Quem vai decidir qual vai ser o resultado somos eu e somos você. A palavra ela está sendo pregada, a palavra ela está sendo ministrada. Mas o que é que tem saído de dentro de mim e de você? Porque é muito fácil nós dizemos foi o diabo. A influência pode ter vindo, a influência ela vai chegar, mas quem vai decidir? Eu e você. Quem vai decidir fazer certo ou errado? Eu e você. Somos nós que decidimos. E como eu disse, eu não estou aqui para defender o diabo, eu estou aqui para defender a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, e mostrar que a palavra ela traz um resultado. Mas a palavra só traz um resultado se eu e você deixarmos, se eu e você acolhermos essa palavra, se eu e você colocarmos essa palavra no nosso coração, no nosso espírito. Porque a Bíblia, quando fala de coração, ela está falando do espírito humano. E eu não preciso nem falar aqui, eu não preciso mais nem lembrar, porque você já sabe que você pode até possuir um corpo, você pode até ter uma alma, mas você é um espírito. Você é um espírito. E o seu espírito ele vai pender para onde ele estiver mais alimentado. Se você só alimenta o seu espírito com o que não presta, se você só alimenta o seu espírito com aquilo que é carnal, com aquilo que é da vontade da carne, ele sempre vai pender para a carne. Mas se você alimentar o seu espírito com a palavra, por mais que a tentação chegue, por mais que o momento difícil chegue, por mais que a tribulação chegue, o seu espírito vai mostrar a palavra dentro de você, e essa palavra vai te conduzir a um resultado diferente, a um resultado de vitória. Amém. Porque a palavra ela vem para nos ajudar, a palavra ela vem para nos transformar, a palavra vem para nos libertar. Amém. Então, se nós não estamos libertos, a culpa não é da palavra, a culpa é nossa, que não estamos deixando a palavra operar no nosso espírito. Nós estamos até ouvindo, mas não é apenas ouvir. Eu já cansei de dizer aqui, não adianta você estar aqui todos os cultos, não
você não deixar essa palavra entrar dentro de você, e essa palavra operar dentro de você mudança. Porque eu preciso ouvir, mas eu preciso deixar ela cair no meu coração, eu preciso deixar ela cair no meu espírito. Aleluia! Porque a palavra ela vem para nos transformar, ela vem para nos libertar. Amém, amados? Amém. Aleluia! Por pior que a nossa vida esteja, e até nós estejamos na igreja de manhã, de tarde e de noite, a culpa não é da palavra, a culpa é nossa. Essa palavra ela é poderosa, ela é eficaz para fazer tudo aquilo que ela diz que ela faz. Mas eu e você, como seres humanos, como pessoas humanas, nós precisamos acolher a palavra e querer que essa palavra opere em nossos corações. Aleluia! Então Deus ele não vê a nossa aparência. Como eu disse, eu posso ter a aparência de crente, ter uma Bíblia de crente, me vestir como crente, até andar como um crente, mas o resultado da minha vida vai ser fruto daquilo que eu tenho dentro de mim. Porque não adianta apenas eu ter uma Bíblia e andar com a Bíblia debaixo do braço. Essa Bíblia ela precisa estar dentro de mim, no meu espírito, para que eu possa andar e fazer segundo a Bíblia me ensina. Aleluia! Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, livro da Revelação. Apocalipse. Aleluia! Todos abriram? Amém. Então diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós temos aqui o apóstolo João, um homem de Deus, um homem que pregava a palavra, um homem que dava testemunho, e por causa disso ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, uma ilha onde era enviado para lá só as pessoas de alta periculosidade, os criminosos, aquelas pessoas excluídas pela sociedade, porque eram pessoas más, porque eram pessoas que roubavam, que matavam e que destruíam, assim como o diabo. Então eu posso dizer que essa ilha é o verdadeiro inferno. Mas nós vemos o apóstolo João, ele dizendo, ele não negando a palavra, porque ele começa dizendo: eu, João, irmão vosso, reconhecendo os irmãos da fé, reconhecendo a fé que ele pregava, a fé que ele vivia, e companheiro na tribulação, aquele que não abandonou os irmãos, mesmo em meio à tribulação, porque ele está dizendo: eu sou companheiro na tribulação, não importa a tribulação que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, mas eu continuo crendo, eu continuo companheiro, eu continuo ligado em vocês com o mesmo Espírito. E na perseverança, alguém que não desistiu, alguém que continuou perseverando, entendendo: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que é por mim, não importa o lugar onde eu estou, mas Deus não se esqueceu de mim. Isso fala de atitude. Qual é a atitude que nós estamos tendo diante da dificuldade? Qual é a atitude que nós estamos tendo diante da influência do diabo? Porque ele vai tentar nos influenciar. E qual vai ser a influência? Mente. Qual vai ser a influência? Adultera. Qual vai ser a influência? Rouba.
apenas soltar o burro. Ele vai lá e solta o burro. E quem age como jegue somos nós. Porque nós deixamos nos levar pela influência. Não está, já está tudo perdido mesmo. Já está tudo perdido mesmo. O que é se não usar mais ainda para quem já está na lama? É porque às vezes a gente pensa que a gente eu estou na lama, está tudo dando errado, nada está dando certo. Para que é que eu estou na igreja? Olha, o burro foi solto e nós nos deixamos levar pela influência do diabo. Por que é que eu estou na igreja? Mas nós vemos um homem que não abandonou a fé, um homem que não começou a murmurar, um homem que não começou a praguejar, um homem que não disse: eu já estou aqui mesmo na lama, eu já estou nesse lugar, eu já estou nessa prisão, nesse presídio de segurança máxima, então eu vou chutar o pau da barra que eu vou fazer agora tudo que não deve. Não, nós vemos um homem que reconhece a fé e que está dizendo: eu, João, irmão vosso, eu sou irmão de você, eu posso estar aqui, mas eu continuo irmão, eu continuo na fé, eu não desisto, porque eu vou perseverar até o fim. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em, olha, achei-me em, na carne, não. Achei-me em revolta, não. Achei-me em espírito. Ou seja, quer que eu traduza isso para você? Achei-me em oração, achei-me envolvido com Deus, achei voltando o meu coração, que é de onde vai proceder as fontes da vida, para Deus. Eu me achei em espírito. Estava lá em meio àquela confusão, em meio àquele lugar de destruição, de pavor e de medo, mas se achou em espírito. Estava lá jogando fogo, em espírito, buscando ao Senhor, se envolvendo com as coisas de Deus, ao ponto de ter a maior revelação que a igreja esperava. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz, uma grande voz como trombeta. Ei, só tem esse encontro, só escuta a voz quem se encontra em espírito, quem não está envolvido com a carne e com as coisas do mundo, mas quem está em espírito, buscando a Deus. Quem busca a Deus vai encontrar a resposta, quem busca a Deus vai encontrar a solução, quem busca a Deus vai ter um encontro com Ele, porque a palavra diz: se a gente buscar, nós vamos encontrar, se nós batermos, vai se abrir. Aleluia! Então ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, ele não estava praguejando, ou ele não estava como muitos de nós, às vezes, porque estamos numa situação difícil, começamos a dizer palavrões. Não, ele estava em espírito, buscando ao Senhor, e quando ele buscou, o Senhor veio. Aleluia! Jesus veio em pessoa por detrás dele, e com uma voz, eita, com uma voz grandiosa como de trombeta. Aleluia! Jesus anunciou grandes coisas a ele. Versículo 11 diz: dizendo: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia. Olha a revelação para a igreja. O homem que estava num lugar desolado, um homem que estava num lugar onde morte operava. Eu me pergunto, por que essa revelação não veio a alguém que estava na igreja? Por que essa revelação não veio para alguém que estava dentro dessas 7 igrejas?
E eu só posso ter uma resposta, irmãos. É que não tinha ninguém vivendo em espírito o suficiente para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Não tinha ninguém envolvido com a palavra o suficiente com o Espírito para ter essa revelação poderosa de Deus. E se nós formos estudar, se nós formos ver as cartas, nós vamos entender que realmente eles não estavam. Podiam estar envolvidos com muitas coisas, mas não estavam envolvidos em espírito. A Bíblia diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então eu só posso compreender que dentro das igrejas as pessoas não estavam andando em espírito e em verdade. E infelizmente nós não estamos muito distantes dessa realidade que nós vemos. E nós precisamos estudar, porque parecia que tudo estava perdido. Parecia que todas as portas tinham se fechado para João. Mas para quem anda em espírito, para quem anda envolvido com a palavra, por mais que as portas se fechem, Deus sempre vai abrir uma porta onde não existe porta. Deus sempre vai se mostrar para aqueles que estão envolvidos com essa palavra, para aqueles que vivem em espírito. Tudo parecia perdido. E eu preciso lembrar um pouco da história para você. Porque João era o último dos apóstolos. Todos os outros já tinham morrido. Todos os outros já tinham sido assassinados. Era o último. E sabe por que ele foi exilado na ilha de Patmos? Sabe por que ele foi mandado para esse lugar? Onde as pessoas que eram lançadas lá, elas eram devoradas pelas bestas feras. Porque não conseguiram matá-lo. A Bíblia não relata, mas alguns historiadores dizem que esse homem ele foi lançado num tacho de óleo fervente. Os historiadores contam que ele foi jogado num tacho de óleo fervente. E como não conseguiram matá-lo, a gente não tem como matar ele mesmo, lança para na ilha de Patmos, joga para lá, de lá ele não escapa, nem tem como sair. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia acabado, o próprio Jesus vem e escancara uma porta para João. Aleluia. Aleluia. O problema, amados, não está nas dificuldades. O problema não está nas situações que se levantam. O problema está nas nossas atitudes. Como é que nós estamos nos comportando? Porque nós queremos sair da dificuldade. Nós queremos uma forma milagrosa para reverter a situação. Mas nós não nos comportamos como a palavra nos chama a nos comportar. Nós não agimos como a palavra nos chama a agir. Em espírito, buscando ao Senhor, entendendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da nossa necessidade. Porque Deus é. E quando a gente confia nele, quando a gente se envolve com ele, quando nós buscamos Deus em espírito e em verdade, nós vamos encontrar a solução. A porta vai se abrir. Aleluia. Aleluia. Então não importa o lugar onde nós estamos, não importa a nossa aparência, mas o que importa é o que nós temos dentro. O que importa é o que está dentro de mim e de você. E quando nós nos envolvemos em espírito com essa palavra, coisas vão acontecer. Todos os apóstolos estavam mortos e talvez o diabo tenha dito: agora eu acabei com tudo, porque agora eu acabei com o último. Porque agora ele está exilado, agora ele não tem mais como influenciar ninguém. Aleluia. Mas Deus
transformar qualquer situação. E ele se apresenta a João e ele diz: escreve, escreve. Versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Jesus estava mandando uma mensagem para 7 igrejas. E esses candeeiros de ouro, eles representavam a igreja, essas 7 igrejas. Versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingidos, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ou seja, Jesus está no meio da igreja. Você pode não estar vendo Ele, você pode não estar sentindo Ele, mas Jesus está presente neste lugar, porque Ele está no meio da igreja. Aleluia! E só tem um jeito do mundo ver a Jesus, é através da igreja, é através de mim e de você. E eu preciso te lembrar que a igreja agora somos eu e somos você. Jesus Cristo está no nosso meio. Ele está no nosso meio, porque a Bíblia diz que onde há 2 ou mais reunidos, Ele se faz presente. Ele está presente agora nesse lugar. Ele está presente não por causa das paredes, mas por minha causa e por tua causa. E Ele está presente em nosso meio, para que as pessoas vejam Ele através de mim e de você. Mais uma vez, eu preciso falar de atitude. Como é que as pessoas vão ver Jesus através de mim e de você? Se as nossas atitudes são contrárias ao que a palavra nos ensina, não condizem com a verdade da palavra, como as pessoas verão? Versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Aleluia! Quando vi cair a seus pés, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhante como o sol na sua força. Quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Aleluia! Jesus não vem para nos fazer mal. Jesus não vem para nos maltratar. Jesus não vem para nos castigar. Ele vem para nos amar. Aleluia! Ele vem para nos encher desse amor. Ele vem para preencher todos os vazios. Ele vem para preencher todas as faltas. Ele vem para acabar com todos os problemas da nossa vida. Jesus vem para nos transformar. E quando João cai como morto, Jesus toca nele e diz: não tenha medo, porque eu estou aqui para te dizer que eu sou contigo. Aleluia! Nós nos esquecemos, amados, que Jesus, que Deus é conosco. A Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por mim e por você, não importa a situação que vai se levantar, não importa o que vai acontecer, o que importa é que Deus está conosco. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Adianta, vai para o capítulo 2. Aleluia! Então Deus vem para modificar a situação. Jesus vem para modificar, para mudar aquilo que nós estamos vivendo. Então Ele não olha para a
transparência, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o nosso espírito, para o que está dentro. É por isso que nós falamos tanto aqui, em você absorver essa palavra, em você deixar essa palavra entrar dentro de você, em você deixar essa palavra transformar o teu espírito, porque Jesus sempre vai olhar para o que está dentro. Olha aqui a prova, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros ou no meio da igreja, não só anda, mas sonda. Ele está sondando agora o teu coração, Ele está sondando agora o meu coração, Ele está aqui presente nesta noite, sondando os nossos corações e vendo o que nós temos dentro. Ele está vendo nesse momento que você está pensando agora, Ele está vendo nesse momento o que eu e você temos dentro agora. Versículo 2 ele diz a mim e a você: eu conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasses mentirosos. Tem tanta gente no nosso meio dizendo que é crente e que não é. E eu estou falando não aqui, não estou falando, quando eu digo isso, não estou falando especificamente aqui, eu estou falando do corpo de Cristo. Estou falando da igreja, corpo de Cristo, na totalidade. Mas Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus sabe como é. Pessoas até que estão envolvidas, desenvolvendo um trabalho. Jesus não está interessado, Deus não está interessado no nosso trabalho. Deus não está interessado no nosso servir na igreja. Eu posso até estar servindo na igreja, fazendo as coisas acontecerem, mas Deus está olhando, Ele está interessado no meu coração, no meu espírito. Tem a ver? No meu espírito. Aleluia. Deus está interessado no meu espírito. Ele estava dizendo aqui, aquela igreja: eu conheço as tuas obras, o teu labor, o teu trabalhar. Eu conheço o teu trabalhar. Vocês estão trabalhando, vocês estão servindo, vocês até não suportam os falsos crentes, vocês até não suportam os falsos crentes. Eu estou vendo, vocês estão perseverando no fazer a obra. Aquela igreja estava servindo, aquela igreja estava fazendo a obra acontecer. Versículo 3 diz: e tens perseverança e suportasse as provas. E estava até suportando as provas. Por causa do meu nome, não deixasse esmorecer. Às vezes a gente está assim, né? E quando a gente escuta esse tipo de coisa: pai, vocês estão perseverando, vocês estão trabalhando, vocês não suportam os falsos crentes, vocês têm se levantado contra os falsos crentes, vocês têm perseverado diante da dificuldade. Mas chega num ponto que Jesus diz: tenho porém contra ti. Você sabe que essa igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa? E o que é isso, pastor? O que é ser uma igreja ortodoxa? É uma igreja que vivia conforme a doutrina.
Eles preservavam a doutrina. Era uma igreja ortodoxa. Eles tinham a doutrina definida. Mas Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a gente pensa também muitas vezes que abandonar o primeiro amor, aquelas pessoas que abandonaram o primeiro amor, é aquelas pessoas que estavam envolvidas, fazendo as coisas acontecer, mas de repente elas exprimem: agora eu não quero nada com a igreja. Ah não, agora eu não quero mais servir, eu não quero mais. Não, cantava no louvor, a igreja eu não quero mais cantar. Servir em algum departamento e diz: não, eu não estou mais, não tenho mais aquela empolgação. Não é não, mas porque essa igreja aqui estava envolvida. Essa igreja aqui, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo coisas acontecerem. Mas Jesus disse: vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês perderam aquele envolvimento de espírito, de fazer as coisas com alegria, de fazer as coisas não buscando alguma coisa em troca, mas vocês faziam voluntariamente em espírito. Devemos ter cuidado, mas para isso não acontecer comigo e com você. Porque não é o fato de eu estar na igreja todos os dias, a minha aparência está demonstrando uma coisa e o meu coração está sentindo outra. Jesus estava falando aqui de uma atitude de espírito. Eles não tinham mais uma atitude de espírito, de estar envolvido em espírito com a palavra. De quando a gente se converte. Quando a gente se converte, eita, é maravilhoso, tudo é bom. A gente tem aquele desejo, acaba um culto, a gente já fica, eu já queria chegar a terça-feira para ter o culto de novo, para ter outro culto, para eu estar na igreja. Aquela busca, aquele interesse de espírito. Essas pessoas estavam na igreja, mas eles não tinham mais aquele interesse de espírito, de buscar a verdade em espírito, de conhecer a Deus mais e mais. Nós não estamos na igreja, mas apenas para ouvir uma mensagem. Domingo, talvez na terça e na quinta, não, nós estamos na igreja para buscar o Senhor, para conhecer mais de Deus. Então não adianta aparentemente eu estar com tudo certo, mas o meu coração está distante de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. O coração dessas pessoas agora estava distante de Deus. Eles não tinham mais aquele amor de estar envolvido com Deus. Estavam fazendo no automático. Estavam fazendo por fazer. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Às vezes a gente pensa que só caiu quem fulano caiu, está desviado. Essas pessoas estavam dentro da igreja, mas Deus estava dizendo para ela: ei, se lembra de onde você caiu, se lembra onde você deixou as coisas serem diferentes na sua vida. Ou seja, não adianta mais eu estar aqui na igreja com o meu coração distante, com o meu espírito distante. Eu preciso me envolver no meu espírito para que coisas aconteçam. Amém? Ou ai de mim? Lembra de onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha, aquele envolvimento inicial, que nós tínhamos o desejo de conhecer a Deus, que nós tínhamos sede de ler a Bíblia, de conhecer mais de Deus. Então, está falando, amados, exatamente da nossa atitude. E nós temos uma atitude diferente em relação à palavra de Deus. E nós temos um envolvimento maior com a palavra. De nós darmos satisfação não ao mundo, mas a Deus. Porque quando nós vivemos a palavra, nós estamos dando satisfação a Deus.
Você não está aqui para dar satisfação da sua vida à minha pessoa. Você está aqui para dar satisfação da sua vida a Deus. Porque um dia você vai prestar contas dela a Deus, não vai ser a mim. Um dia você vai estar diante de Deus para você dizer o que você fez e o que você deixou de fazer. E não vai adiantar você dizer, mas Senhor, foi porque o diabo soltou o burro. Ele soltou o burro, mas quem teve a atitude foi você. Quem teve a atitude foi eu. Então não vai ter desculpa. Mas Senhor, o diabo soltou o burro. Ele soltou o burro, mas quem agiu como mulher foi eu ou foi você? Você entende isso? Volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, amados, quando nós vivemos uma vida fazendo besteira atrás de besteira, nós podemos atrair o juízo de Deus. Porque Deus, Ele é amor. Deus é Pai, mas Ele também é juiz. E só Ele tem o direito de julgar. É por isso que nós dizemos aqui, já dizemos muitas vezes, eu vou dizer não, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para mostrar o caminho. E se tiver acontecendo coisas erradas, nós vamos falar o que está errado. Alguém gosta ou não gosta. Agora nós sempre vamos falar segundo a palavra de Deus. Porque é isso que a palavra está falando aqui. De pessoas que estavam dentro da igreja, mas vivendo de uma forma errada. Tendo atitudes erradas. Você entende isso? Amém. Não é especificamente para A ou para B, para fulano ou para ciclano, mas é para mim e para você. Amém. Porque nós precisamos viver a palavra, para que juízo não venha contra a nossa vida. Versículo 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Tem uma árvore, mas que nós precisamos comer dela. Amém? Amém. Aleluia! Mas essa árvore só vai comer dela aquele que vencer. Amém ou é de mim? Amém. Graças a Deus. Aleluia! Aquele que vencer, ao vencedor. E quem vai ser o vencedor? Aquele que perseverar até o fim. Aleluia! Eu sei que são 7 cartas, eu não vou me estender muito. Mas no versículo 8, ele escreve a carta à igreja de Esmina, ele diz ao anjo da igreja de Esmina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia diz, deixa bem claro aqui, que essa igreja era uma igreja pobre, era uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja que pessoas apontavam o dedo e acusavam aquela igreja. Mas Jesus está elogiando aquela igreja, está dizendo: eu sei que vocês são pobres, eu sei que vocês são pobres. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês: vocês são pobres de recursos, vocês podem não ter financeiramente, mas vocês têm algo muito mais valioso.
vocês têm a palavra, vocês estão vivendo a palavra. Aleluia! Eu posso até não ter nada, mas se eu tiver essa palavra, eu sou o homem mais rico do mundo. Porque se eu tenho essa palavra, eu tenho vida. Se eu tenho essa palavra, eu tenho a solução para qualquer coisa que se levantar. Se eu tenho essa palavra, eu também vou ter o recurso para qualquer coisa que eu necessitar. Porque ser rico não é ter em abundância. Ser rico é estar suprido. E essa igreja estava suprida. Porque Jesus está dizendo: vocês são pobres de recursos financeiros, mas vocês são ricos. Porque vocês têm algo muito maior. Vocês têm algo superior que essas pessoas não têm. Às vezes nós estamos assim, preocupados com fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo. Nem é de Deus. Nem é crente. Fulano pode até ter conseguido, fulano pode até ter comprado uma casa boa, um carro bom, mas fulano não tem o que eu tenho, a vida eterna. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque eu tenho a vida eterna. Obrigado, Pai. Aleluia! Aleluia! Mais uma vez, falando aqui, não é aquilo que nós temos, a nossa aparência. A aparência não importa. Não importa a minha aparência, o que importa é o que eu tenho dentro. O que estava importando aqui não era aquela aparência daquela igreja, sendo igreja pobre, mas era o que eles tinham dentro. Eles tinham a palavra, eles viviam a palavra. Aleluia! Eles tinham a esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. E de modo nenhum o Senhor termina dizendo aqui: vocês vão sofrer o dano da segunda morte. Aleluia! Carta à igreja de Pérgamo, aonde da igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era uma igreja, mas que vivia literalmente no lugar onde Satanás opera. Nós não estamos diferentes, não, mas Satanás está operando aí no mundo, aí fora. Mas Deus está dizendo aqui: vocês estão habitando onde tem o trono de Satanás, mas vocês têm conservado o meu nome, vocês têm tido uma atitude de conservar o meu nome. Aleluia! Essa cidade, amado, de Pérgamo, era a cidade onde foi construído um templo para a adoração ao imperador. O imperador, nessa época aqui, é o mesmo imperador que lançou João, segundo os historiadores, num tardo fervente, e mandou ele para a ilha de Patmos. Um camarada chamado Domiciano, que foi o primeiro a se declarar ele mesmo Deus e Senhor. Um imperador que ficou conhecido como o segundo Nero, porque Nero era doido. Nero era pirado, ao ponto de tocar fogo em Roma. Mas a loucura de Nero tinha um fundamento. Nero tocou fogo em Roma, em toda a cidade, menos no bairro cristão. Por quê? Porque ele queria que a culpa desse incêndio caísse sobre os cristãos. E foi onde começou uma grande perseguição. E foi aonde os cristãos eram mortos em praça pública, eram queimados, eram jogados a leões. E foi aonde João se levantou dando testemunho da palavra de Deus. Nero era tão louco que matou a própria mãe. Mas não foi um cara como Domiciano. Domiciano se achava o próprio Deus. Então essa igreja ela estava localizada onde tinha um templo ao imperador. E se não bastasse isso, as pessoas ainda adoravam a um Deus chamado Esculapio, que era considerado o Deus da cura. As pessoas, tinham pessoas naquele lugar que trocavam o Deus vivo, o Deus
que dá cura, que dá saúde, que dá vida, por escular. Você já viu aquele símbolo que tem no jaleco dos médicos? Uma serpente? Pronto, aquilo ali é escular. O Deus da cura. E essa igreja ela estava localizada neste lugar. Mas Jesus começa elogiando essa igreja, dizendo que ela tem sido fiel, que ela tem sido uma testemunha, mas no versículo 14 ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, mesmo dentro da igreja, tinham pessoas que permaneciam fiel, tinham pessoas também que estavam querendo distorcer a doutrina, que estavam querendo desviar pessoas do caminho. Então isso me dá a percepção, amado, de que eu tenho que ter cuidado com quem eu estou me associando, com quem é que eu estou me juntando, porque eu preciso me juntar com quem é igual a mim. Eu preciso me juntar com quem prega a mesma fé que eu prego, com quem confessa a mesma fé que eu confesso, quem vive da mesma forma que eu vivo. É esse tipo de pessoa que eu tenho que andar e que eu tenho que me juntar. Com quem me leva para perto de Deus, não para quem me afasta de Deus. Então está falando de associação. E Jesus estava dizendo aqui: vocês têm se firmado, sendo fiel, mas vocês ainda têm se associado a pessoas que estão distantes de mim. Ou seja, se afaste dessas pessoas e fique só com a palavra. Se afaste dessas pessoas e viva a palavra. Você entende isso? Você entende essas coisas? Tem um ditado no mundo que diz: diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Nem todo ditado do mundo, amado, está errado não, viu? Aleluia. Diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Porque por mais que você não tenha as mesmas atitudes, por mais que você não faça as coisas que fulano ou que ciclano faz, mas se você anda com ele, você vai levar a mesma coisa. A Bíblia diz que Paulo não jogou uma pedra em Estevão, mas ele estava lá, presente, consentindo, só assistindo. Ou seja, também era culpado. Ou não se aplica isso? Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ele estava junto com os que apedrejaram, então ele também era apedrejador. Então, quando eu ando com quem pratica coisas erradas, eu vou levar a mesma coisa. Ou não é? Ou eu estou falando besteira? Versículo 18, carta à igreja de Tiatira. Aonde na igreja de Tiatira escreve estas coisas? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti a tolerância, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezebel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, mais uma vez, falando de associação aqui. Era uma igreja que estava envolvida, uma igreja que estava fazendo coisas, uma igreja que estavam, as obras dela, que elas estavam fazendo, estavam sendo maior do que as primeiras.
Versículo 21 diz: dar-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha, né? Por mais que nós estejamos fazendo coisas erradas, Deus ele sempre vai nos dar a oportunidade. Ele está dizendo aqui: eu dei uma oportunidade a ela para se arrepender. Quantas vezes, amada, não bate na nossa porta a oportunidade para nos arrepender? Será que nós estamos nos arrependendo? O verdadeiro arrependimento é aquele que vai nos levar para Deus. Mas se você diz: eu me arrependi, e se afasta de Deus, eu vou dizer: você não se arrependeu. Você pode até ter se enchido de remorso, de culpa, de condenação, mas de arrependimento não. Porque o arrependimento vem para nos libertar. Porque o arrependimento vai nos levar a Deus. Você entende essas coisas? Amém. Aleluia! Versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quando nós guardamos essa palavra, quando nós guardamos e andamos segundo essa palavra, amados, é nos dado poder, é nos dado autoridade sobre situações e sobre coisas, sobre problemas, sobre dificuldades. Nós vamos ter autoridade para falar coisas e coisas acontecerem. Mas isso é dado àquele que persevera até o fim, àquele que vence, aquele que decide fazer diferente, aquele que decide viver em espírito. A carta à igreja, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz: aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras e que tem o nome de que vive, mas estás morto. Olha só, eu posso ter a aparência de que estou vivo, eu posso estar até muito bem vestido, perfumado, saindo muito bem na selfie, mas morto, porque só a palavra que nos vivifica, só a palavra que nos transforma. É preciso estar cheio dessa palavra, não basta apenas estar na igreja. É preciso que essa palavra esteja dentro de mim e de você. É preciso que nós estejamos avivados, fervorosos, cheios dessa palavra. E ele diz: ser vigilante e consola o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras, na perseverança do meu Deus. Então, amados, quando a gente chega perto de alguém que está fazendo a coisa errada e que a gente tenta levar a palavra, nós não estamos condenando, nós não estamos apontando o dedo dizendo: olha, não, nós estamos querendo transformar a tua vida, mudar a tua vida. Nós estamos querendo impedir que você morra verdadeiramente. Nós estamos levando vida até você. Aleluia! Você pode até não considerar, né? E graças a Deus pela consideração que vocês têm por mim, eu sou grato a Deus por isso. Mas você pode até não me considerar. Mas eu vou te dizer uma coisa: considere essa palavra. Considere essa palavra. Vive essa palavra. Porque quando uma palavra dessa vem para nossas vidas, quando uma mensagem dessa vem, quando Deus está falando, e eu sei que é Deus que está falando dessa noite, quando Deus vem com uma mensagem dessa, é porque Deus nos ama. E é porque Ele não quer que nós morramos. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amados, a palavra diz que aquele que tem que vir virá e não tardará. Aleluia! Como é que você quer que Ele venha sobre a tua vida? Como um Deus amoroso, como um Pai fiel, que vai te amar, que vai cuidar de ti, ou como um justo juiz?
A escolha é minha, é sua. Você entende isso? Amém. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Sabe, amados, eu estou quase todo de preto, né? Não sei que cor é essa calça. Que cor é essa calça? Cinza. Um grafite, né? Quase preta, estou todo de preto, né? Não é dessas vestes aqui, eu podia estar todo vestido de branco, mas não é dessas vestes aqui que ele está falando, não. É da veste que ele nos deu em espírito. O sangue dele nos purificou e nos tornou alvos como a lã, como a neve. Então é dessas vestes. Não contamine o teu espírito. Porque a igreja era para estar livre dessa contaminação. Versículo 5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus. Isso aqui, amados, quebra a doutrina de que uma vez salvo para sempre salvo. Quebra a doutrina calvinista. Uma vez salvo para sempre salvo. Porque quando nós somos salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas ele está aqui dizendo: o vencedor. A quem? Aquele que persevera, aquele que vai até o fim. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso me diz que, ao contrário, o nosso nome pode ser apagado do livro da vida. Ou não é verdade? Claro que é verdade. Vai depender de quê? Das minhas atitudes, do que eu ando fazendo, do que eu estou escolhendo. Então, o que vai definir são as minhas escolhas. Aleluia. Estou já encerrando. Estou na penúltima igreja. O anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas: diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, esse que tem posto de ti, diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não sei se vocês prestaram atenção, de todas as igrejas que eu venho lendo, só duas são elogiadas. Só elogiadas, que Jesus não tem algo contra, que foi a igreja de Esmirna, uma igreja que se considerava pobre, mas que era rica no poder, na palavra e em espírito, e a igreja de Filadélfia, que era uma igreja que tinha pouca força, por causa das pressões, por causa das situações que aconteciam, mas era uma igreja que guardou o nome, que não abandonou a fé, que permaneceu firme, mesmo tendo pouca força, mesmo sendo uma igreja que era uma igreja perseguida e acusada muitas vezes. É disso que ele está falando aqui. Aleluia. Versículo 9 ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha só, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que te amei.
Reconhecer, sabe, mas tem pessoas que vão nos acusar, tem pessoas que vão apontar o dedo para nós, tem pessoas que vão dizer que nós não somos de Deus verdadeiramente, mas se nós permanecermos fiéis, mais cedo ou mais tarde elas vão ter que reconhecer, rapaz, esse povo é de Deus mesmo. Mais cedo ou mais tarde eles vão ver o poder de Deus operando na nossa vida. E ele termina dizendo: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, mais uma vez, quebrando a doutrina de que uma vez salvo para sempre salvo. Então nós podemos perder a coroa. Alguém pode roubar essa coroa de nós. Quem é que vem para roubar, matar e destruir? O diabo. E o que é que ele vai usar para roubar a nossa coroa? Muitas vezes ele vai roubar pessoas, ele vai mandar pessoas. Mais uma vez, associação, com quem eu estou me associando. Porque com quem eu me associo, essa pessoa que eu estou me associando, ela pode ser a que vai me levar a perder a minha coroa. Ou seja, o diabo vai lá e solta o burro. Mas sou eu que decido me associar ou não. Sou eu que decido. Versículo 12 diz: ao vencedor falei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais será, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, ainda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vou encerrar com a carta à igreja de Laodiceia. Essa igreja era a igreja mais poderosa, a igreja mais rica, a igreja mais abastada, porque essa igreja ela era localizada no vale do Rio Limpo, um vale onde tinha um comércio muito forte. E ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Preste atenção, porque essa igreja, que era a igreja mais rica, não tem nenhum elogio para ela. Ele já começa mostrando os defeitos. E ele está dizendo: vocês nem são frios, nem são quentes. Assim porque é morno, assim porque é morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele estava a ponto de lançar fora. Ele estava a ponto de dizer: basta, não quero mais. É Deus falando para aquela igreja. Assim porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Fala de uma aparência, é uma igreja que tinha uma aparência bonita. Uma igreja que dizia: somos ricos e somos abastados. Quantas pessoas estão assim, irmão? Eu tenho tudo que eu preciso, para mim não falta nada, estou abastado, estou de bucho cheio, casa boa, carro novo. E será que Deus não está olhando e dizendo: eu estou a ponto de vomitar tudo da minha boca, eu estou a ponto de apagar o teu nome do livro da vida, porque tu estás a ponto de perder a tua coroa. E aqueles, engraçado, porque a igreja que era pobre e que não tinha condição, Jesus disse: vocês são ricos, vocês são poderosos. Mas a igreja que era poderosa financeiramente, Jesus está dizendo: vocês são pobres, cegos e nus. Por quê? Porque não tinha palavra, porque não tinha um fundamento.
porque não vivia em espírito. Eles entendiam bem o que Deus estava falando. Deus não fala para mim e para você nada que nós não entendamos. Tenho certeza absoluta que vocês estão entendendo tudo nessa noite. E se tem alguma coisa que não entenderam, o Espírito vai esclarecer se vocês derem lugar. Eles entendiam bem o que era isso. Porque Laodiceia ficava no meio do vale lá do rio Líbano. Ficava no meio, acima, não me lembro agora a ordem, mas eu acho que era Hierápolis, e abaixo, Colossos. Então aqui, em Hierápolis, por ser uma cidade que ficava no alto, águas quentes. As águas eram quentes, eles tinham fontes termais. Você já ouviu falar em fontes termais? Onde tem aquelas piscinas de água quente, onde as pessoas vão lá e desfrutam daquela água quente. Então Laodiceia não tinha fonte própria de água. Então a água que vinha para Laodiceia era água que descia por dutos, arquedutos. E quando chegava em Laodiceia, chegava morna. O que é que Jesus está dizendo? Porque vocês não são quentes, como as águas de Hierápolis, mas são mornas, como essas águas que chegam aqui, e nem são frios, como a água que chega em Colossos, porque chegava morna aqui e aqui chegava fria. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Por quê? Porque eles entendiam. Quando chegava algum desavisado que tomava naquelas águas mornas, ele: você já tomou água morna? Quer botar uma comida de feijão para fora? Toma um copo de água morna e você vai botar para fora. Então eles entendiam o que Jesus estava falando. Jesus sempre falou por parábolas, mas eles entendiam do assunto. Você compreende isso? E ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres. Como eu disse, aquele lugar era um centro comercial forte, onde os bancos estavam estabelecidos, e Jesus estava dizendo aí: vocês têm ouro aí, vocês são ricos, realmente vocês são ricos, vocês têm ouro aí, mas compre de mim o ouro refinado, compre de mim essa palavra, esse ouro refinado. Era um centro comercial onde vendiam os melhores tecidos. Ele diz: vocês têm um tecido bom aí, mas compre de mim as vestiduras brancas. Os seus tecidos são bons, mas o que vem de mim é melhor, para vestires, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez. E compre de mim, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Aquele lugar também era um centro médico de oftalmologia fantástico. Mas Jesus estava dizendo: vocês têm aí os melhores médicos, os melhores oftalmologistas, mas vocês precisam comprar de mim um bom colírio que vai abrir os olhos de vocês espirituais, para vocês verem uma coisa maior, uma coisa mais grandiosa. Deixa eu te dizer, amado, tem uma coisa muito mais grandiosa, mais poderosa, quando nós olhamos para essa palavra, que nós vamos enxergar. Tem algo muito maior do que apenas uma vida de diversão, de ter um prazer aqui, de ter uma diversão aqui, uma diversão ali, de ter um momento. Tem algo muito maior do que apenas um momento, e nós precisamos enxergar isso. Tem algo muito mais poderoso, que quando isso aqui se acabar, nós precisamos não apenas enxergar, mas nós precisamos entrar e desfrutar. E o que vai determinar essa entrada é o modo que nós estamos vivendo aqui. Você entende isso? Então era isso que Jesus estava dizendo naquela igreja: vocês podem ter tudo aí, mas tem algo muito maior, que vocês só vão desfrutar se vocês mudarem a postura de vocês.
Versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a repreensão e a disciplina vem porque Ele nos ama. Ser pois zeloso e arrepende. Falando mais uma vez de arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está falando de comunhão. Está falando de abrir essa porta do nosso coração, do nosso espírito e deixar essa palavra entrar. Então, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós abrimos a porta do nosso espírito e deixamos Deus entrar, essa comunhão vai nos levar a algo maior. Quando Deus está envolvido na nossa vida, então o envolvimento com Deus, e Ele está dizendo aqui: estou batendo na porta, se alguém abrir, se você abrir, se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Qual é a casa? Qual é a casa que a gente habita? Isso aqui é uma casa. Isso aqui não é você não. Esse corpo seu aí não é você não, é a sua casa. É a casa que você habita. Você não habita numa. Você habita no seu corpo, porque você é um espírito. Tem uma alma, um intelecto, mas habita num corpo e é um espírito. Ele vai entrar nessa casa. Então, quando ele entra verdadeiramente nessa casa, o versículo 21 vai dizer o que acontece. Quando ele tem comunhão nessa casa, o 21 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, que você tenha ouvido nesta noite o que o Espírito diz a você, igreja de Deus. Porque quando ele entra nessa casa, chamada corpo, que somos nós, e nós temos essa comunhão com Ele, é essa comunhão que vai nos levar a se assentar no trono. Amém ou amém? Amém. Então a decisão é minha e sua. Decida por Deus. Pai, eu te rendo graças, eu te louvo e te agradeço. Obrigado por essa palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado por essa palavra que transforma, que liberta e que modifica as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui diferentes. Que nós possamos sair daqui avivados. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, da Tua palavra e da Tua vontade. Que nós sejamos fervorosos. Que nós não sejamos como a igreja de Laodiceia, mas que nós sejamos fervorosos. Cheios, Pai, de desejo de Te conhecer mais e mais e de fazer a Tua vontade. Não sendo mornos, nem sendo frios, mas sendo crentes fervorosos de Espírito, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e que te agradeço por essa palavra, que nós possamos meditar e ser transformados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Amém?